E hoje eu vou receber, são 7h25, a advogada e professora universitária, a doutora Valquíria Falcão. Doutora, seja muito bem-vinda, bom dia. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então, minha gente, para a primeira dúvida. Vamos lá. Bom dia, doutora Valquíria. Nós pagamos um advogado R$4.000 para que ele resolvesse um processo do meu primo que está preso. Aliás, eu vi exatamente no WhatsApp essa mensagem muito interessante. R$4.000 para o advogado para resolver a situação desse rapaz que está preso, primo dessa pessoa. Até agora não resolveu absolutamente nada. E esse profissional do direito só pedindo dinheiro, nós podemos reaver esse dinheiro que foi entregue a esse advogado que, na verdade, não resolveu a questão, doutora Valquíria? Então, Sérgio, seguinte, nesse caso aí, primeiro tem que ver o que foi contratado entre as partes, tá? Qual o tipo de serviço que foi contratado por esse profissional, de que forma ficou estabelecido esse pagamento, tá? Mas existe sim a possibilidade de desistência desse contrato. Só que o que normalmente acontece, como os contratos em geral, é uma multa pela rescisão desse contrato, né? Pela quebra desse contrato por uma das partes. Nesse caso, se esses contratantes, eles quiserem de fato romper com esse profissional, fica a cargo deles, claro, mas é possível desistir, sim, mas provavelmente existirá uma multa, tá? Que essas pessoas, contratantes desse advogado, terá que pagar para esse advogado, né? No caso deles não estarem gostando da prestação desse serviço. Se, porventura, o serviço de fato não tiver sido realizado de nenhuma das formas, esse advogado ele não vai estar cumprindo com a obrigação contratual dele. E aí esse contrato ele pode ser rescindido com a devolução total do dinheiro pago por ele. Perfeitamente. Nós não temos os detalhes, mas também não significa que eu, ao contratar um advogado, isso vai significar a soltura de alguém. Exatamente. Calma, tem que ter calma nisso e analisar bem se ele é realmente competente ou se há algo maior, né, com relação a isso. Até mesmo porque a atividade do advogado ela é uma atividade de meio e não de fim. De meio e não de fim. O advogado não tem como garantir resolver o resultado Todos final, os advogados, inclusive, falam isso. Exato. Então, olha, e como vai ser o resultado da minha causa? Não, eu não posso te garantir. Todo bom advogado fala isso. Exatamente. Boa, doutora, boa. Vamos lá para a próxima questão. Minha filha tem 3 anos e ela não pôde, doutora Valquíria, não pudemos matriculá-la os 3 filhos pelo simples fato. Sim, pera um pouquinho, de novo. Minha filha tem 3 filhos e a minha filha não pôde matriculá-los pelo simples fato de que a certidão de nascimento deles está em nome dela de solteira. Agora que ela se casou no civil, tem que mudar. A avó falando dos 3 filhos, agora eu entendi. Por que as escolas não aceitam, doutora Valquíria? Então, na realidade, as escolas elas não podem se negar a efetuar essa matrícula unicamente em decorrência dessa diferença do nome da mãe. Até mesmo porque se essa mãe ela veio a casar-se recentemente e alterou o nome dela, que provavelmente é o que aconteceu nesse caso, aquele nome de solteira dela ainda vai constar na certidão de casamento dela atual. Então, unicamente por esse fato, por essa divergência na nomenclatura da mãe em relação aos filhos, a escola ela não pode se negar. Até mesmo porque a gente tem que levar em consideração que o direito à educação é um direito básico de todos, garantido pelo Estado, pela nossa Constituição Federal. Então, nenhuma escola, inclusive até nos casos de inadimplemento, elas não podem se negar a efetuar essa matrícula. Tá? Então, cabe a essa senhora ou a filha dela procurar os direitos dela como consumidor, tá? E informar também a esse colégio que elas sabem dos direitos dela e, se porventura não resolver nenhum dos casos, procurar ou o PROCON ou o Poder Judiciário. E denunciar, né? Se for o caso. Vamos lá. Muito bom. Deu para entender direitinho. Agora, a Maria Alves dos Santos Dumont, doutora Valquíria, te pergunta, comprei uma passagem aérea e não consigo cancelar. Motivo, minhas férias foram canceladas. A empresa pode se negar a cancelar? Já aconteceu isso comigo. Eu perco todo o valor que eu paguei? Então, infelizmente, essa conduta ela ainda é vista bastante, né? As empresas aéreas, elas não podem se negar a destratar com o consumidor, a quebrar esse contrato, tá? Nesse caso em específico, foi algo que partiu da própria consumidora. As férias dela foram canceladas e ela não pôde mais efetuar essa viagem. Então, nesse caso, imediatamente, essa empresa aérea tem que restituir o valor pago na passagem. Porém, em decorrência de haver esse distrato por parte da própria consumidora,
entra também aquela questão da multa contratual, tá? Mas aí a empresa aérea, ela só pode descontar até 5%. Até 5%. É o máximo que ela pode segurar, entre aspas, desse valor pago pela consumidora. 5% do valor da passagem. Do valor da passagem, exatamente. Esse é o valor máximo, tá? O valor remanescente tem que ser obrigatoriamente devolvido a essa consumidora. Mas, infelizmente, os consumidores só estão conseguindo isso na justiça. Com muita dificuldade. Acabei de aprender contigo agora, não sabia. Vamos lá para a próxima. A Deso cortou minha água, sendo que eu tenho cartão da água atrasado. É obrigatório pagar a taxa de religação por um erro deles, no caso específico da própria Deso? Outra situação recorrente também. Nesse caso, como houve um erro da própria permissionária, então ela não pode cobrar por um serviço, né, que foi causado em decorrência da própria conduta dela. Mas, infelizmente, a água, assim como a energia, é um serviço essencial, a gente não pode ficar sem ela. Certo. Então, normalmente, o que é que acontece? Os consumidores, eles pagam essa taxa de religação e depois entra com pedido dentro da própria Deso ou Energisa, enfim, solicitando a devolução desse valor. Inclusive, nesse caso, diante da negativa de alguma permissionária, existe a possibilidade do consumidor pleitear dano moral contra essas empresas, tá? A depender da situação que foi gerada ao consumidor por esse erro aí. Excelente, doutora Valquíria. Muito bem esclarecida a questão. Vamos fechar agora a última pergunta. Coloquei meu carro para conserto e o mecânico se nega a me emitir notas das peças que foram utilizadas nesse conserto. Exatamente, doutora Valquíria, o que eu posso fazer? Nesse caso aqui, o mecânico, ele é fornecedor de um serviço, tá? E como tal, ele é obrigado a prestar essa nota fiscal para o consumidor, não só do serviço desempenhado por ele, como dessas peças que o consumidor deseja. Então, ele é obrigado, sim, a fornecer essa nota fiscal e, caso ele não forneça, inclusive, ele pode ser enquadrado como um crime contra a ordem tributária, tá? Pela falta de entrega dessa nota fiscal. Então, é dever dele fornecer e é direito do consumidor pedir e receber. E ele está certo, então? Está certíssimo de pedir. Perfeito. Doutora, muito obrigado, doutora Valquíria. Muito obrigado, um ótimo dia. Obrigado pelas orientações. A gente sempre aprende nesse quadro. Sim, isso é muito importante. Inclusive, queria deixar um recadinho para todos os consumidores. Por favor. Que tiverem dúvidas, que quiserem entrar com ações na Justiça. A Universidade Tiradentes, ela conta com um núcleo de práticas jurídicas aqui no município de Aracaju, Propriá, Estância e Itabaiana. De graça? De graça para todo mundo. Aí é melhor ainda. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Querida. Muito obrigado e bom dia. São 7h33, 7h33.